Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 25 de fevereiro, segundo domingo do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a face da terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, nesse segundo domingo da Quaresma, acabamos de ouvir esse belíssimo relato de Marcos sobre a transfiguração de Jesus no alto do Monte Tabor. O Tabor, como eu já disse aqui outras vezes, é uma montanha icônica no meio de um vale, bem de frente à cidade de Nazaré, que está no alto, nas montanhas. Do centro de Nazaré se avista o Tabor. É relativamente próxima de Nazaré essa alta montanha. A montanha na Sagrada Escritura, como também já recordei aqui outras tantas vezes, é o lugar da teofania, ou seja, da manifestação de Deus. É o lugar do encontro com a divindade. Os homens do tempo de Jesus construíam seus altares no alto das montanhas, porque ali se considerava estar mais próximo de Deus. Era ali que Deus se revelaria aos homens, seus amados. Se nós tomamos a Sagrada Escritura, vamos ver, como nos sugere a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, que Abraão subiu até o alto do Monte Moriá para lá fazer aquilo que Deus lhe havia pedido, sacrificar seu único filho, Isaque. E ali Deus se revelou a Abraão, impedindo-o de matar seu filho. Nós vemos Moisés que sobe ao monte, ao Sinai, para ali se encontrar também com Deus, que através da sarça que queimava, mas não se consumia, falou a Moisés. Nós vemos Elias, Eliseu, os profetas todos que vão até o alto da montanha e se encontram na presença da divindade. Jesus, também, sendo ele o próprio Deus, quis no alto de uma montanha revelar de fato a sua face, a sua glória aos seus discípulos. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus estava ali na companhia de Moisés e de Elias. Pedro e os outros 2 discípulos certamente ouviram o que Jesus e os profetas conversavam. E ali, naquela conversa, naquele diálogo, certamente Jesus falou do que estaria por vir. Falou da cruz, falou da sua condenação, da sua morte, de todo o seu sofrimento. Vejam, Pedro toma a palavra e diz a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Ou seja, não vamos descer a montanha, porque se descermos, tu serás condenado, tu morrerás. Ora, não era a intenção de Pedro, nem seu desejo, a cruz. Como muitas vezes não é na nossa vida e na de tantos irmãos nossos, o sofrimento, a cruz. Mas a cruz, irmãos e irmãs caríssimos, ela é condição sem a qual nenhum de nós chegará à eternidade.
eu não poderei experimentar a ressurreição, a vida nova, um corpo novo transfigurado, sem antes passar pela cruz. Mas era desejo de Deus que seu filho se sacrificasse na cruz, que morresse? Não, porque Deus era contra o sacrifício humano. Vejam a primeira leitura. Deus pede a Abraão: sacrifica o teu filho único. Abraão foi, em obediência. E isso era um costume entre os povos que cercavam Abraão: sacrificarem aos seus ídolos, aos seus deuses, os seus primogênitos. Deus é radicalmente contra isso. Abraão não titubeou, primeiro porque acreditava em Deus, segundo porque era um costume, as divindades pediam isso aos homens. Mas quando Abraão demonstra a sua fidelidade a Deus, quando ele demonstra que está disposto a tudo para agradar e servir ao seu Deus, Deus o impede de fazer mal ao seu filho. E lhe dá ali um carneiro para que ele o sacrifique sobre o altar que havia erguido. Aquele local onde Abraão ofereceu o sacrifício do carneiro, onde ele ofereceria o seu próprio filho, é o local onde depois será fundada Jerusalém. Sobre aquele altar foi construído o Templo de Jerusalém. Sobre aquele altar ficava colocada e repousando a Arca da Aliança. Aquele local ainda existe hoje, debaixo daquela grande mesquita de cúpula dourada, o Domo da Rocha, em Jerusalém. Muitos dizem que aquele é o centro do mundo, a partir de onde Deus criou todas as coisas. Mas nesse episódio, no sacrifício quase realizado de Isaque e na observância de Abraão à lei do seu Deus, ou seja, a sua palavra, Deus cancelou e disse não ser favorável aos sacrifícios humanos. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, ele também reforça isso. Deus não queria o sacrifício de Jesus, mas uma vez que Jesus se sacrificou por nós, nós devemos dar ouvidos a Deus por meio de Jesus. Quando os discípulos estavam no alto do monte, uma nuvem encobriu todo o topo daquela montanha e Deus falou: "Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz." Irmão, irmã caríssimos, nós precisamos escutar a palavra de Deus. E escutar é diferente de ouvir. Nós ouvimos muitas coisas, muitos ruídos, mas quando nós escutamos, nós paramos, nós damos atenção, nós queremos estar ali, nos deleitando com aquelas palavras. E é isso que eu e você hoje, nesse final de semana, somos chamados a fazer, a irmos à casa do Senhor e a escutarmos a palavra. Mas nós vivemos num tempo onde os homens e mulheres não querem escutar, eles apenas ouvem. E por quê? Porque estão envolvidos com muitas coisas. Todos estão aí nas suas redes sociais muito atentos em ouvir o burbúrio do mundo, mas não em prestar atenção, ou seja, escutar o que realmente importa, que é Deus na sua palavra e nos mostrando a sua vontade. Andarei na presença de Deus junto a Ele na terra dos vivos, diz o Salmo responsorial. Se eu cá estou, se o Senhor ainda me permite estar aqui, devo estar também na sua presença. Na presença daquele que é capaz de transformar a minha vida, de transformar o meu sofrimento e a minha cruz em vitória e glória. Que Deus te abençoe e até amanhã.